Olá, amigos do podcast Minha Araras. Mais uma vez estamos de volta. Estamos aqui sempre com um convidado especial, com uma pessoa que faz parte da história de Araras. Pessoas que se destacam na nossa história, pessoas que fazem o bem para a nossa cidade de Araras. E hoje meu convidado especial, meu querido amigo doutor Jardel Dair, pediatra. Doutor, prazer tê-lo aqui, viu? Igualmente, tá? Eu que agradeço, Gil, dessa amizade aí que é longa. longínqua, É longa. bem distante, você como cliente também, sua esposa também, à época, tá? Sim. Sempre num padrão personalizado, tá? E eu que agradeço dessa possibilidade de interagir, tá, com o seu público aí, falando alguma coisa de pessoal e profissional. Muito bem. Mas foi o mais difícil de trazer aqui, doutor, porque não tinha data, não tem agenda. É que o senhor tem uma secretária muito eficiente, né? É verdade. Ela controla tudo, mas tem muitos pacientes ainda. O senhor continua a trabalhar da mesma maneira. Da mesma maneira, até um pouco mais. Que coisa. Bom, Graças a Deus. Quem não conhece o doutor Jardel, nós vamos contar a história dele um pouquinho aqui. O senhor não é nascido em Araras, né? Eu nasci em Uberaba, Minas Gerais. Uai. Mineiro. O que tem na Uberaba de bom? Uberaba é o zebu, né? É o boi? É boi, é pecuária, Pecuária. basicamente. Uberaba e Uberlândia. Uberaba veio primeiro, depois Uberlândia. Uberlândia. E o Uberlândia suplantou Uberaba em termos de Hoje. desenvolvimento. É. Populacional, inclusive, bem maior que Uberaba no momento. Talvez o dobro aí tá da população. E o senhor estudou onde? Sua formação? Estudei na Faculdade Federal de Medicina, De Uberaba, Uberaba. Triângulo Mineiro. Que coisa. Triângulo Mineiro tem 4, 5 cidades. É, tem. Tinha uma pesquisa o Triângulo, porque tem 3 cidades, né? Exatamente. É o cantinho do mapa lá, né? Exatamente. Doutor, o senhor veio para cá solteiro, acredito. Não, vim casado. Casado já? Casado. E como é que resolveu vir para Araras? Por causa da esposa? Eu tive um convite, entendeu, de colega daqui, à época eu estava me casando, mas eu não posso no momento. Aí realmente eu tentei a vida próxima a Uberaba, entendeu, mas sempre com convite reiterado para vir para cá. E acaba coincidindo depois, viemos para cá, entendeu? A sua Isso esposa já era daqui? É daqui, minha esposa é daqui. É daqui, Tá? de Araras. De Araras. É, A filho do Nádia. seu Elias. Elias e Aparecida, exatamente. É, que era dono da casa da sogra. Exatamente. Bom, realmente faz jus a casa da sogra, né? Exatamente. Para você é a casa da sogra, certinho. Exatamente. Para mim foi autêntica aí, Foi né? autêntico mesmo. Bom, aí eu não sei o que esse convite de vir para cá e como é que o senhor conheceu a esposa lá. Ela também é formada em medicina, não? Não, ela não é formada. Ela é decoradora, Aham. tá? Mas nos conhecemos pela proximidade que tinham os pais. Ah, Os meus pais com os pais dela. sim. Sempre indo lá, nos correspondemos como amigos e acabamos estreitando essa amizade. E, graças a Casamento. Deus, demos muito certo. Vamos fazer, dia 15 de março, 50 anos de casados. Que beleza. Bodas de ouro. Beleza. E daí surgiram os filhos, né? Mas o Jardelzinho, a gente fala Jardelzinho, puxa do homem também. São 3 filhos. O Jardel é médico, O Jardel é médico. dermatologista. Exatamente. Tem a Fernanda, que ela fez propaganda e marketing, Sim. você também a conhece. E a Fabiana, ela trabalha na vigilância sanitária em Campinas e agora se formou advogada. Que coisa, hein? É. E as meninas não quiseram saber da medicina, doutor? O senhor Não, eu nunca incentivou? estimulei, nunca incentivei, tá? E, bem como também o Jardelzinho. O Jardelzinho foi a opção dele, tá, de abraçar essa carreira médica. É dermatologista, e muito bom, por sinal, viu? É porque tá aqui, eu já fui lá, você viu que tem problema de pele italianada, né? Descendente italiano. E é claro que a gente acaba se tornando paciente de dermatologista. Sim. Agora, a pediatria. Eu conversei com vários pediatras, inclusive aqui. Vários, mas não muito. Eu gostaria de ter conversado com mais, porque tem poucos pediatras, né? Bom, nós temos bastante, sabe? Araras tem bastante pediatra. Tem hoje bastante. Talvez, não sei se é o grupo que você procurou, mas tem pediatra espalhado para tudo quanto é canto, aqui todos os bairros. Mas nenhum médico Tem queria ser assistência. pediatra, doutor? Realmente hoje a opção é menor, tá? Pela pediatria, É. tá? Mas já tivemos mais procura, sim, você tem razão. Então, mas aí, de cuidar das crianças,
é uma coisa muito séria, né? Cuidar da saúde de todo mundo, mas as crianças é pior, porque o pai e a mãe estão ali. E é uma coisa terrivelmente complicada, né? É, mexendo com a saúde da pessoa, não é isso? Sim. Eu vou falar para você, tá? A mãe que me assiste, ela é uma continuidade da criança. E eu sou muito grato que ela me traduz com fidelidade o que está acontecendo, tá? Muitas vezes vai a babá ou então a avó no lugar. Não funciona bem. Realmente me dói isso daí, você É. está entendendo? Que quem me transmite com precisão a sintomatologia normalmente é a mãe. Ou o pai, que seu pai é muito atento. Tá certo. Mas normalmente a mãe é o Normalmente reflexo é a da mãe, criança, né? Ela entende já assim, de uma maneira quase que magnética, você está entendendo? Tá certo. Quantos anos de profissão aqui? 51, vou fazer 51 de formado dia 14 de dezembro. Mas em Araras está 50, então? Não, Araras eu estou há 48 anos. Então, tem muitos amigos que estão nos vendo e falam assim, eu era criança, ele cuidava de mim. Você formou muito novo, né, Jardel? Me formei com 24 anos. Que tá? coisa, doutor Entrei Jardel. com 18 anos, com 24 anos já era formado. Sim. E aí, abraçou a pediatria por quê? Olha, vou falar para você, eu achava que eu ia fazer obstetrícia. Nossa. E descobri que na sala de parto eu gostava era de reanimar a criança. Entendeu? Então aí eu parti realmente para esse lado aí, entendeu? Eu tenho ideia de quantas crianças já foram atendidas? De ficha, veja bem, de prontuário, eu tenho mais de 80 mil prontuários. Entendeu? Meus filhos foram lá. E eles gostavam de ganhar uma balinha. É isso mesmo, continuamos ainda com Da o mesmo bala, né? sistema. Hoje eu vi Aqueles que o- são liberados, que conhecem, continuam com a bala, com a bexiga, aquele palito saborizado, né? É. Colorido, continua ainda. Então, mas a criança chega lá, fala tá dodói, né? Tá, A criança não sabe falar direito. Então tem que ser a mãe, no caso. O exatamente. doutor estava falando que a mãe é a extensão do filho. E aí faz um agradozinho para o filho. Sim. Para ele não ficar traumatizado. E ele, quando volta, a criança volta a segunda vez, o retorno lá, e já volta mais tranquilo? Olha, eu tenho um desafio comigo, Gil, que normalmente é cativar a criança. Você está entendendo? É por aí, né? Mesmo aqueles mais rebeldes, a intenção minha sempre é cativá-los. Entendeu? Eu acabo conquistando. E por isso que Tem muitos exemplos de mãe, às vezes, chega no meu consultório, se eu ver se realmente ele está doente, eu acho que ele está até inventando para ver o senhor. Tem muito caso dessa maneira, você está entendendo? É raro isso aí, viu? Isso, e já tive Seu caso de psicológico pai. legal. De vez em quando aparece, né? Eu tenho esse orgulho, tá, de dizer que realmente foi uma amizade que veio espontaneamente, né? Tá certo. Partindo de uma criança que é inocente, você está entendendo? E teve criança que o pai levou lá só para me dar um beijo. Que Imagina beleza. que beijo, né? Nossa. Caro, né? Imagina. Que beleza. Mas, o doutor, deixa eu contar uma história particular. Pode falar. O Gilzinho nasceu já há 40 anos, quase 40 anos. Sim, E o médico do métier pediatra era o Jair Mourão, sim. que era o famosíssimo Jair Mourão. Ele tinha cuidado de mim quando criança. Sim, sim. Só que eu já estava fim de carreira, atendendo muito pouco. Aí um dia eu consegui levar na chácara dele, o meu filho Gilzinho foi lá. E eu falei, doutor, o senhor é um médico excelente, cuidou de mim, das minhas irmãs, tudo, mas o senhor quase não atende mais. Criança sabe como é que está sempre precisando. Aí ele falou assim, olha, a única coisa que eu vou te dizer, que tem um médico aqui em Araras que tem um olho clínico melhor que o meu. E deu o seu nome, por isso que eu fui lá. Muito obrigado. Foi indicado Eu era pelo Jair amigo Mourão. do Jair Mourão, era muito bom pediatra também. Tá certo. Tínhamos uma amizade bastante profunda, você entendeu? O senhor já curou muitas crianças, Sim, graças a Deus, sim. graças a Deus. E também, agora tem a parte ruim, já perdeu também. Sim, acho que todo mundo que sai na vida normalmente perdeu. Se ele falou que não perdeu, Aí é difícil, né? corre risco da inverdade, né? Você me perdoe, mas existem casos que o alarme é retardado e que realmente não temos o êxito que a gente desejava. Muito doloridamente, mas isso aí existe. Às vezes é uma meningite Eu ia falar da o alarme meningite. é retardado, sabe? Meningite é o que mais matou no tempo atrás, né? Sim, uma broncopneumonia, um estágio avançado.
derrame no pulmão, você entendeu? Tivemos desidratação que já chegou quando realmente aqui a infraestrutura era muito ruim, você está entendendo? Aham. Então a gente internava muito, muito desnutrido, muito desidratado. A época que eu cheguei aqui dia 11 de fevereiro de 75. 75. Que coisa, hein? Bom, essa parte é a parte ruim, mas quantos adultos hoje casados com filhos foram seus pacientes? Nossa, tem que ver por esse verdade, lado, né? Você verdade. tem uma... E muitos médicos também. É. Inclusive pediatras, não vou citar aqui, mas várias pediatras que estão hoje aqui foram pacientes minhas. Foram incentivados pelo seu trabalho, acho. Talvez sim. Doutor Jardel, hoje a criança tem uma vida melhor, está melhor preparada, com mais saúde, como é que está? Olha, a intenção nossa na pediatria é promover uma saúde para viver 100 anos ou mais. E tudo começa ali, né? Começa aí, exatamente, com a puericultura bem feita, cartão de vacinação que a gente tem que conferir. O senhor defende cada muito a consulta. vacinação, né? Sem dúvida nenhuma. A profilaxia e a saúde andam sempre juntas, Sim. entendeu? E me é muito dolorido. Hoje eu acho que o problema principal nosso, falar como pediatra, é realmente essa omissão dos pais não vacinando contra a Covid. Você está entendendo? E tem Se me muita criança permite o que não espaço, tomou. eu vou falar um pouquinho Pode a falar, respeito. pode tá? sim. A Covid é uma patologia que nós no começo não sabíamos nada. Sim. Vou te falar com toda humildade, Tá que todo não mundo perdido, sabíamos. né? Então se falou, a criança vai pegar, entendeu? Mas vai ser uma forma leve, não dá uma forma grave, ela não morre, não é internada. Isso aí realmente foi um ledo engano. Caiu por tá? terra tudo isso aí. É uma patologia que ela não é leve, entendeu? Ela pode, veja bem, combinar com uma internação, com uma UTI e com óbito, infelizmente. Nós perdemos no Brasil 1.439 crianças até a semana 41 de 2022, da pandemia. Nossa. E, veja bem, se você somar todas as patologias anteriores, imunopreveníveis, como é o caso do sarampo, cachumba, rubéola congênita, meningite, hepatite, todas, não dá um terço do que a Covid levou. O senhor teve paciente com Covid aqui? Sim, nós tivemos. Eu não acompanhei, você está entendendo, mas tivemos internações com Covid, sim. E crianças, entendeu? né? Mas óbitos não tem, pelo menos ouvindo o site da prefeitura, não vimos óbitos. Eu acompanhei também o site. Entendeu? Toda semana, quase todos os dias eu ia acompanhar. Isso. A Covid mata muito mais que as outras patologias. Nós tivemos 273 óbitos pela Covid de 0 a 1 ano. Contra a influenza, 10 casos. De 1 até 5 anos, tivemos 190 óbitos contra 21 pela influenza. Só para você ter ideia, o tanto que mata mais a Covid comparado com outras patologias. E tem pai que não quer vacinar a criança. Exatamente. Vão lá, veja bem, tem um fake news aí que vira jacaré, que dá efeito colateral. Vou tomar mais a liberdade de falar uma coisa. Sim. A miocardite que aconteceu pela vacina aconteceu em crianças, adolescentes e adultos jovens. Miocardites leves, que ninguém morreu. Com uma vacina que é diferente dessa que se dá na pediatria, nos bebês. A baby lá. Não se encontrou miocardite em criança pequena, em bebês. Você está entendendo? Então, eu não tenho essa razão para ficar preocupado. Os efeitos adversos da vacinação são os mesmos das outras vacinas, que dá um dolorimento, fica vermelhinho, fica um pouquinho quente. A criança maior vai reclamar um pouquinho de fadiga, que é dor no corpo, dor de cabeça. Isso vai acontecer. Qualquer vacina dá isso daí. Porém, depois Vale de a 2... Oi? Vale a pena. Vale a pena. Depois de 2 a 3 dias, a criança acaba todos os sintomas. Você vai usar uma Novalgina aí, entendeu? Um paracetamol, para combater esses efeitos colaterais. E outra, você está prevenindo contra a internação, contra uma UTI e contra um óbito. Que ninguém quer um óbito na família. Deus me livre. Tá, entendeu? Doutor, Isso aí acontece. mas... Além, tem outros impactos da Covid. Existe a Covid longa. Existe a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica,
que acontece, veja bem, a literatura diz, 70% das crianças são crianças saudáveis. E de repente, veja bem, a criança entra num choque, entra numa cardite, entendeu? Intensa, precisa de ser internado numa UTI, é entubada e quase sempre, você está entendendo? É difícil de salvar. Se não Recuperar tiver depois. uma infraestrutura boa, é difícil recuperar. Isso existe. Existe a Covid longa, você está entendendo? E tem um efeito adverso que, veja bem, tomara que não aconteça. As crianças, por exemplo, que tiveram contato com sarampo e não foram vacinadas, tem uma esclerose, você está entendendo, que dá depois de 10 anos, que dá uma deterioração do sistema nervoso. Nós estamos achando e esperando que não aconteça com a Covid. Você entendeu? Então dá realmente uma agressão muito grande no sistema nervoso só do contato que teve prévio na infância. E não vacinou. E não vacinou. Aí que é o problema, né? É, Bom, doutor, a exatamente. gente vê a poliomielite, nós tínhamos erradicados do Brasil. Exatamente. Agora a turma não quer tomar mais a vacina. Pois é, mas tem que fazer a vacina, porque tem casos de fora que chegam para a gente, pode contaminar. Se não for vacinado, nós vamos aumentar o foco. Sarampo, voltou a ter sarampo, né? Sim, pela migração, você está entendendo, da Venezuela. Sim. Nós tivemos alguns casos que acabaram salpicando. O que mais que preocupa o doutor para a doença da criança? Me preocupa, por exemplo, celular, eu vou te falar, para mim isso aí é uma doença também. Essa dependência aí da mídia digital, isso preocupa muito, veja bem. A criança fica dependente, ela fica achando, se não tiver com o celular, que está sozinha, que ela está abandonada. E veja bem, ela fica ali numa condição de sedentariedade. Ela deixa de correr, deixa de pular, deixa de rolar no chão, você está entendendo? Deixa de ler um livro, de fazer uma pintura, um desenho. Então, a Não partir, ganha entendeu, da imunidade de mídia. jeito nenhum, né? Exatamente. E Outra, fica sedentário. fica sedentária. Ela não tem essa opção, de um lazer de ter uma infância saudável. Você está entendendo? É. Além do que? Distúrbios, do apetite, distúrbios Do visuais, distúrbios auditivos, você está entendendo? Nossa. Violência, tá? Sem contar, veja bem, desses assediamento, de pedófilos, internet, via internet, bullying, cyberbullying, que Sim. pode acontecer a partir do celular. Então, veja bem, é mandatório que os pais regulem o tempo de tela na pediatria. Tá? De 0, por exemplo, até 2 anos Devia ser proibido. zero de tela. Deveria Não ser pode. proibido. Não pode, você está entendendo? Você tem ali, a nível do sistema nervoso, a impregnação de neurotransmissores que afeta na vida da criança, entendeu? Você aí, a partir aí de 2 a 5 anos, seria 1 hora de tela. De 5 anos até 7 anos, 2 horas. E depois de 10 anos, 3 horas de tela. Mas isso é o seguinte, os pais precisam de regular. Normalmente olhar as mensagens que estão acontecendo no celular. Mas Quem que está do outro lado, É. né? As ondas do celular, por exemplo, ela pode atrapalhar na formação neurológica da criança. Sim, exatamente isso que eu estou falando. Essa mas- impregnação dos Porque neurotransmissores. está em formação ainda, né? Sim. Criança, até a maturação celular, 12 anos por aí. Sim. Até esse espaço está em formação, né? Exatamente. Não deveria usar o celular. Tem criancinha e o pai dá o celular para não dar trabalho, né? Para distrair. Talvez até por uma omissão dos pais mesmo. É complicado isso. Isso. O doutor, mas a gente estava falando de vacina, né? Da meningite, a vacina é eficaz? Nós temos atualmente vacinas que vieram acrescentar muito para nós. A vacina ACWY, Sim. a vacina meningo B, entendeu? São 2 vacinas que realmente para nós... Funciona. E a pneumocócica também, que previne a meningite pneumocócica. Meningite muito grave, já peguei casos no Emílio Ribas, quando passei pelo estágio no Emílio Ribas, dá muita convulsão na pessoa. E dependendo da crise da convulsão, acaba ficando com sequela neurológica a posteriori. Sim. Isso é um transtorno, né, na vida da pessoa, na escola. Então, tem que ter um preparo na escola, ficar distante os alunos, no isolamento, fazer medicação preventiva, tudo isso aí atrapalha, vamos dizer, a estabilidade que existe entre os alunos. Perfeitamente. Agora, o senhor falou de pneumonia, né? E também que são os casos complicados, e se avançar principalmente.
Não tem as vacinas P18, P19, P20, P21? Essas vacinas Isso. funcionam? Tem a pneumo 10, a pneumo, Aí já é pneumo 10 para pneumo criança. 13 e pneumo 23. Tá? Muito bem. Essas vacinas, a pneumo 10 está no Plano Nacional de Imunização, PNI. Essa é gratuita no posto de saúde. Do governo. A pneumo 13 é uma vacina, nós estamos para incorporar, tá? No PNI também. Mas o senhor ainda prescreve não. isso para a família? Prescrevo e É realmente raro, mas indico. é Quando tem raro. muita otite, muita pneumonia, eu prescrevo. Tá? Vários pacientes que são meus, você sabe que vão lá e obedecem, fazem aquilo ali e realmente tem uma melhora na vida, é um upgrade da vida da pessoa, né? Então, porque as pessoas de mais idade e tal, a maioria dos médicos não prescrevem a vacina para pneumonia, que é uma coisa tão séria, principalmente quando tem mais idade, né? Aí seria pneumo 23, tá? Então, Mas tomar 23 e... seria muito bom. Então, mas os médicos deveriam prescrever mais, falar mais do assunto, como o senhor está falando aqui hoje comigo. Exatamente. A vacina realmente é o melhor caminho, né? É melhor prevenir do que tratar, né? E a medicina preventiva, ela é mais econômica e não deixa cicatriz. Não deixa cicatriz. Quem falava isso era o doutor Nelson, saudoso doutor Nelson Salomé, que falava desse assunto. Saudoso, verdade. O doutor, o senhor veio para a cidade, teve os filhos, nós falamos o nome dos seus filhos já, né? Sim. O Jardel Filho. Fabiana Elias Dair e Fernanda Elias Dair. E a sua esposa é a... Nádia Maria Elias Dair. Bom, família de Araras, família que faz a diferença, a gente traz aqui essas pessoas. Não é só para trazer esse ensinamento, é isso que ele está nos mostrando, falando a respeito da criança, da pediatria, mas também da pessoa que fez história de Araras. Sua família, o senhor fez história de Araras, faz a história e está trabalhando como nunca. Não pergunta a idade, que eu acho feio, mas... 75 anos. E continua com a... Continua nativa. Mas todos os dias, doutor, não dá uma folga não, um dia? Não, é o seguinte, eu atendo segunda, terça e quarta, 2 períodos. Na quinta-feira até o horário do almoço. E sexta, normalmente, foco, resolver problemas pessoais, às vezes sair com a família. É porque sexta-feira, um dia útil, dá para ir no banco, fazer uma série de coisas, né? Na oficina, não sei aonde e tal. Bom, que o senhor também é ser humano. Por falar em ser humano, eu que acompanho muito, nós jogamos truco juntos, né? Sim. Ladrãozinho do truco. Ladrão do truco é bom. É bom jogador. Com o doutor Washington, né? Washington. De parceria. Foi lá na Unimed. Washington, Massaro. Eles gostam muito, tá? O Helder. Já estiveram todos eles aqui, só o Massaro não consegui trazer ainda. A Unimed, quando a gente foi lá aquele dia que nós jogamos truco lá, por isso que eu falo que é ser humano como a gente. Lá no clube. Sim. Nós fomos no prédio que estava para levar a imprensa lá para mostrar, fizeram um coquetel lá e... Quando tá, acho que é a primeira laje do prédio do hospital. Sim. Nós fomos lá. A Unimed hoje, o senhor é uma cooperativa, né? Sim, é uma cooperativa. O senhor é cooperado lá ainda? Sou cooperado, sou fundador. Fundador, porque faz tempo que nós fomos lá, né? Isso. Quer dizer que estou velho também. Nós vamos para 38 anos, tá? 38 anos. Vamos fazer 38 anos agora, tá? Nesse fim de semana. E a Unimed faz um belo trabalho, né? Faz. Realmente a Unimed prima pela qualidade e excelência, né? E nós estamos alcançando realmente um padrão muito bom de qualidade, tá? Muito bem. Entendeu? Agora, além da Unimed, o senhor sempre trabalhou no São Luís também, no hospital. Sim, quando eu vim para cá, só tínhamos o São Luís. E aí atendia pelo São Luís e tal. Atendíamos. E a Santa Casa com atendimento via SUS? Por exemplo... o senhor indicou uma cirurgia para o meu garoto mais novo. Eu tinha como pagar e tal, fez quando ele tinha 2 anos, acho. Ele fez a cirurgia. E quando a pessoa não tem, dia de hoje, demora para fazer, e o médico pediatra fala, não, tem que fazer enquanto tem a idade tenra, né? Sim. E daí você não faz? Como é que o pediatra pode forçar isso? Então, normalmente você apela com o lado da misericórdia, entendeu? O lado do ser humano, você está entendendo?
digamos, por exemplo, uma criptorquidia, que seria o testículo que não desceu. Foi o caso do meu filho. Habitualmente você pede até 2 anos, você está entendendo? A partir de 6 meses você já libera, você está entendendo? Para cirurgia, você entendeu? Esses casos aí depende muito, Se tá, do passar dos médico. 2 anos, não é conveniente. Não, veja bem, tem descrito que pode se desenvolver na cavidade abdominal, pode gerar até câncer, você está Nossa, entendendo? Então a gente recomenda que se faça com certa precocidade muito a bem. cirurgia, tá? Uma hérnia, por exemplo, estrangulada, não tem isso aí, é uma emergência, realmente existe risco de vida, a gente não encontra atrapalhos. Não encontramos nenhuma vez, entendeu, obstáculo nessa parte. Mandou fazer, faz. Isso aí é mandatório, tem que fazer e normalmente se O faz. senhor não é cirurgião, Não, não sou só clínico. clínico, só é clinicano, mas já faz muito e muito bem feito, por sinal. Viu? Obrigado. Agora, qual o caso mais assim, difícil que o senhor enfrentou? Lembra de algum caso assim que falou, esse caso deu trabalho, está dando trabalho? Olha, eu vou falar para você, tá? Já pegamos casos com pneumonia, derrame pleural. Foi a internação mais longa que eu tive, quase 25 dias. Era um derrame no pulmão, a criança tinha 10 meses, uma pneumonia que estava avançada quando eu identifiquei, deu bastante trabalho. Eu, junto com o cirurgião pediatra, o Carlos Sanches, à época, Marcelo nem estava aqui nessa época. Marcelo Torrente. Isso, entendeu? Mas ele deu uma fístula, você está entendendo, como complicação. Deu muito trabalho, tanto a parte cirúrgica como a parte clínica. Mas hoje a criança está com mais de 18 anos, você está entendendo? Beleza. Está muito bem, você está entendendo? Está ótima no O senhor momento. sendo satisfeito quando isso Encontro com acontece? ela, está trabalhando, tá? Mas é um caso que deu bastante trabalho. Não. Entendeu? Eu percebia, eu tenho a memória fantástica, acho que é difícil alguém que tenha memória igual a mim. Que bom. Modéstia Privilégio. à parte, modéstia à parte. Agora com o Covid eu percebo que eu acho que eu não tive Covid, se eu tive foi assintomático. Mas eu percebo que tem algumas palavras que eu não encontro mais. Sim, Demora, encontra, mas demora. Depois substituo, né, a palavra por um outro sinônimo, mas sim. eu me lembro que eu ia no seu consultório e o doutor ficava sentado assim. Ah, caramba, por que o doutor fica assim? Eu fui descobrir porque a mãe está balançando a criança atrás de mim, né? Fica olhando para a criança. Verdade. Ali que você ia tentar identificar já o problema, não? Ficar observando tanto assim a criança? Ô, Gil, é o seguinte, Eu me lembro você, disso. quando a mãe fala, você já tem mais ou menos uma impressão diagnóstica, Sim. quando ela te conta. E é claro que existem casos frustros, tá? Casos que se você não identifica na primeira. Mas normalmente você vai para conferir e realmente registrar que é aquilo mesmo que você estava pensando. Tá? Existe mesmo. Você faz um perfil psicológico da mãe, se realmente procede o que ela está falando. Alguns casos distorce, tem casos de exagero, você está entendendo? Mas normalmente você vai com uma impressão diagnóstica já. E você confere, o esteto te ajuda muito, gosto de uma semiologia, tá? Faço em todas as crianças que vão lá, examino da cabeça até os pés. Sempre foi assim. Fazia o Sempre testezinho foi da desse perna, jeito. do pescoço. Sempre foi desse jeito. Sempre foi. Tá? É questão de hábito, né? Eu não sei fazer diferente. E é ali que Entendeu? descobre as patologias. Ah, sim, às vezes até, para você ter ideia, uma vez uma criança reclamando de corrimento, foi lá no consultório, como eu faço o exame geral, a criança estava com essa parte do brinco dentro do ouvido, entendeu? Médio, você está entendendo? Então, Que coisa, hein? tive que tirar, você entendeu? Tem assim que descobre. Aí eu falei com a mãe, você vai no otorrino agora que precisa tirar esse corpo estranho. Mostrei para a mãe e tal. A mãe ficou brava com a criança, mas para você ter ideia, tá? Então existem muitos casos assim. Então você tem que analisar de uma maneira E tem geral que ser a criança. frio e global. Frio na hora de analisar e profissional. Profissional, você está entendendo? Tudinho. Sempre, Eu sempre. me lembro que levei uma sobrinha minha, ela só fez o testinho teste das perninhas, da cabeça, do pescoço. Falei, caramba, será que ele está suspeitando de meningite? Mas eu faço mesmo. Tem que fazer, né? Como moleira também. Tem que ver se está fechada, se está aberta, se ela está estufada, se a cabeça está certinha, a configuração, né? Tem gente que já deu 30, tem gente que não sabe que a moleira é aberta, né? É aberta.
A criança vai crescendo, ela vai fechando, é isso? Isso. Essa fontanela bregmática, que é a do meio, É. demora 15 meses para fechar. E a lambidoide, que é essa de trás, tem uma moleira atrás Eu também. não sabia que tinha atrás, apesar que 4 meses. Com 4 meses, normalmente já está fechado. Os antigos falam assim, carca a moleira dele. É isso mesmo. Bom, e o nosso tempo já está se indo, mas eu tenho mais um monte de coisa para falar. Sim. É claro que da pediatria, eu acho que o senhor deveria dar mais aulas por aí, palestras. É um palpite meu, porque Bondade sua. os outros pediatras mais novos também aprenderam como é que funciona. Eu tiro o chapéu para o seu trabalho, sempre tirei, sempre falei. O melhor obrigado, pediatra que eu conheço e que cuidou dos meus filhos. Aliás, teve um dia que... o senhor prescreve ainda Dispacilina e Bezetacil associado? Não, Despacilina não está encontrando, mas Bezetacil sim. Mas antes Muito, tivemos vários casos de com- escarlatina, por exemplo, É. esse mês passado e esse começo de mês. Escarlatina, o medicamento que realmente funciona é a Bezetacil, você está entendendo? Porque você vai prevenir uma febre reumática, uma doença, uma coreia de Sindemans, aquela doença de São Guido, não sei se você já ouviu Já falar. ouvi falar. Entendeu? E realmente está... A turma criticava um pouco, que falava assim, o doutor Jardel dá antibiótico muito forte para criança, mas dá para matar logo a cobra, né? Percebe? Uma nefrite também, glomerulonefrite difusa aguda, tudo a partir de uma amigdalite mal curada, tá? Sim. Entendeu? E uma amidalite mal curada pode também causar uma cardiopatia? Pode, pelo problema reumático, né? O reumatismo é definido como uma doença que lambe a junta e morde o coração. Pra você Tá ter louco? ideia, tá? É. Lambe a junta e morde o coração. Uma outra coisa que o doutor sempre falou, essa eu tenho na mente e nunca mais saiu. O diabo inventou o catarro e Deus inventou a tosse. Exato, ainda continuo falando. É assim? A mãe normalmente tem muito medo, tá, Da da tosse, né? Então eu sempre falo, o diabo inventou o catarro, Deus fez a tosse. A tosse é uma defesa contra a pneumonia. Sim. Assim como o espirro também, é uma defesa contra a pneumonia. Vai limpando o pulmão, né? Isso. E eu deixo a mãe muito tranquila quando ela vai no consultório, a criança está com diarreia. Você fala, ó, não interessa cocô bonito, interessa é a cara. Aí a mãe relaxa, fica tranquila. Você está entendendo? É. Então nós nos baseamos no aspecto da criança e se a criança está urinando bem. É uma criança, se está desidratada, ela não vai urinar bem e está bem largada. Ela perde o contato com o meio ambiente. Tá certo. Fica prostrada, né? Não tem... Exatamente, pela Muda tudo. desidratação. Doutor, e a Dispacilina, o senhor disse que é substituída pelo... Não, hoje nós usamos Bezetacil numa dose única. Única. Tá? Não é misturada. Não é mais associada? Antigamente a gente associava com a Despacilina. Porque uma faz Tem efeito a imediato... procaína que já tem anestésico, né? Ah. Entendeu? Então a gente associa a Despacilina com Bezetacil. Aí uma fazia efeito imediato, outros continuavam fazendo efeito. Isso. Com 1 hora a Despacilina já estava agindo. É. E depois de 12 horas o Bezetacil entra em ação. E fica durante 21 dias. Eu falava que era um mês, eu estou falando errado. Né? Não, 21 dias. 21 dias. É. Era um remédio que salvou muita criança. Nossa, sem dúvida. O senhor põe no lápis quantas crianças passaram ali que o senhor receitou isso. Sem dúvida nenhuma. Muito. Nossa. Quando precisa, eu falo com os pais. A gente normalmente negocia. Os pais vão decidir. Falo, essa é a primeira escolha. Segunda escolha, nós temos uma alternativa. Tem a amoxicilina. A amoxicilina é mais fraca. Né? Exatamente. Tem o grupo da ciclina, tem a azitromicina atualmente, tá? Tem a eritromicina, a cefalexina, mas realmente a primeira escolha é o Bezetacil. Tá? Ainda funciona bem o Bezetacil, Funciona. desde o tempo de garoto. Continua funcionando muito bem. Tá certo. Eu quero encerrar, mas eu não consigo encerrar. O pessoal está falando que já deu tempo. Eu vou tentar encerrar com essa parte aqui. Tá, pois não. O senhor falou de religiosidade e tal. A gente sempre se encontrava na igreja. Sim, graças a Deus. Além da missa, o senhor ajudava muito na igreja. Continuamos. O Oratório de São Luís ainda. Oratório São Luís, às vezes eu vou lá no Bom Jesus da Pirapora, às vezes na Matriz. Muito bem. Tá. O senhor tem um problema de saúde que pouca gente sabe. Eu fiquei sabendo na época, porque eu fiquei sabendo da sua pessoa mesmo.
Sim, Eu tenho um problema de saúde, precisou fazer uma cirurgia na cabeça, não foi? sim, um tumor do cerebelo, tumor benigno, isso foi em 92, Eu me lembro que o senhor me mas contou. fiquei estável, 5 anos consecutivos fazendo ressonância magnética, graças a Deus, só cicatriz. 92 foi. Isso, está virada a página, Você já 92. esquece, 5 anos já pode esquecer. Isso, pode esquecer. Bom, Tá. doutor, o senhor viu que eu gosto do ramo, né, da medicina, por isso que a gente fica o tempo. Isso, todo mundo, né? E aí, o senhor, uma pessoa religiosa, o senhor sempre foi religioso, sim? Sempre, viu? Desde criança, a gente realmente, fé é você acreditar naquilo que realmente existe. Eu acho que sem você ter um marco, que eu acho que é Jesus Cristo, eu sou cristão, Sim. entendeu? Você não chega ao fim do deserto. Tá? Eu acho assim, basicamente eu divido os problemas. Tá? Eu já fiz cirurgia quando era recém-formado, tá? Cirurgia de apêndice. Já entrei numa capela antes, tá? Para pedir, ó, escuta, manda para mim um salta-caroço. É uma cirurgia simples, você tá entendendo? Você abre, normalmente você tira o Tira, já apêndice. espirra. E normalmente você vai, você pega. Esse fluxo bom aí ajuda muito, viu, ô Gil? Então, sabe, tinha um médico que eu conheci aqui do Oeste Paulista. Ele, antes de cirurgia, ele ia rezar e pedir para que Deus desse sabedoria e cuidasse das mãos dele. Sim, Isso é eu importante. acho importantíssimo. E Entendeu? fazer uma Eu cirurgia não é acredito. nada fácil, né? Exatamente, eu acredito. Doutor, eu vou Pois não. deixar o microfone para... Se o senhor quiser falar mais aí alguma coisa, É. e as suas despedidas, porque Tá, eu agradeço. o podcast nosso aqui, Minha Araras, é tão interessante que eu me envolvo tanto, porque as pessoas que eu trago são as pessoas que eu admiro e conheço. Pessoas que obrigado. fazem a diferença na cidade. E aí a conversa vai se estendendo. Sim, É difícil até de parar. sim. E quem me cutuca é o pessoal aí da produção, Sim, da senão produção. tá enrolado. Tá, mas, ô Gil, eu agradeço muito, tá, do espaço que você me permitiu. Eu vou te falar, vou abrir a caixa de segredo íntima minha. Puxa Eu vida. vindo, tá, do sul, a partir de Limeira, chegando em Araras, ou vindo do norte, de Leme, chegando em Araras, meu coração sempre arde, tá? Oh, gostoso. Adoro Araras, Nossa. sou muito grato às mamães que, com o raciocínio lógico, sempre me ensinaram bastante. Eu já fiz centenas de diagnósticos, tá, de apendicite. Nunca vi um igual ao outro. Sempre são diferentes. E a mãe me ensinou muito. Então, sou muito grato às mamães. E nós, vamos dizer, juntos, nós estamos cuidando do futuro, que é a criança, tá, da mamãezinha. Você está entendendo? O senhor errou algum diagnóstico? Sim. Acho que sim, não. Veja bem, às vezes você tem que realmente retificar o que você estava falando. Ah, sim. Que você está entendendo? Isso Você imaginou acontece que era com uma todo coisa e mundo. não era, né? Você tem às vezes sintomas que coincidem. Você está entendendo? Às vezes você tem uma Covid e uma influenza. Os sintomas são os mesmos. É muito importante, por exemplo, que a pessoa informe ao médico, ó, está vacinado contra a influenza. Ele já descarta a possibilidade de ser. Que tenha síndrome aguda, entendeu? SARS. Da SARI, exatamente. Agora é SARS, né? Porque antes era... Exatamente. achava que Respiratória, síndrome aguda respiratória. achava que era só adulto que tinha, né? Exatamente. Então é diferente. Se ela está vacinada contra a influenza, ela não precisa se preocupar, vai preocupar só com a Covid. Você tá aí, é diferente a Tá conduta. Bom, doutor, o senhor falou que adora a cidade. Eu também, quando eu viajo, eu não vejo a hora de chegar em casa. Tá certo, tá certo. Eu tive várias oportunidades de sair de Araras e até cheguei a sair, mas não aguentei e voltei. Sim, sim. A gente acostumou, e eu digo, a gente viver 4 dias em cima da terra, a gente tem que viver perto daqueles que a gente ama. Sim, Ou daqueles que ou que nos amam também, né? exatamente. Os familiares, e assim foi. Agradeço muito sua presença, sei que é muito ocupado, eu vou ver se a gente marca um outro dia para dar sequência a essa nossa conversa, falar mais de saúde da criança. Tá Sim, certo, doutor? Sim, sim. Conte comigo, Gil. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muitíssimo. Pois não. Esse foi o nosso querido doutor Jardel Dair. Espero que tenha gostado. Até uma próxima e que Deus nos abençoe.